Vila, eu queria muito saber a tua opinião do momento que a gente está vivendo e fazer um contraponto com a gente saindo da ditadura até agora. Sim. Porque parece que a gente, em muitos momentos, foi o país do quase, né? A gente tá entrando no eixo, tá quase indo, e aí acontece alguma coisa e a gente dá uns passos para trás. E eu queria saber dessa tua vida acompanhando a política, acompanhando a Sim. economia, se dá para ter otimismo ou é isso mesmo, a gente nunca vai sair disso. Olha, em certa época do século XX brasileiro, o Brasil chamado País do Futuro, o nome até Por que que de era um o clássico, país do futuro? porque o Brasil estava crescendo muito rapidamente, né? Entre 1930 e 1980, o Brasil, nesses são 50 anos, o país que mais cresceu no mundo ocidental foi o Brasil. Ah, é? Pô, imagina o seguinte, o governo Juscelino Kubitschek, na época o mandato era de 5 anos, pela Constituição de 46. Quando ele constrói a capital, que era a capital do futuro, a capital da esperança, Brasília, é bom lembrar que não tinha uma cabana lá. Não tinha nada. Nada. Não é que ele construiu porque ele quis, era uma determinação da Constituição de 1946, que na verdade começou lá na Constituição de 1891, que era transferir a capital do Rio de Janeiro para o centro do Brasil. Para ocupar? Para ocupar o centro do Brasil. O Floriano Peixoto, ainda lá no século XIX, nomeou uma comissão, fizeram um relatório chamado Relatório Cruz, identificaram mais ou menos próximo onde era Brasília, mas dali não deu em nada, o tempo foi passando, até que finalmente o Juscelino Kubitschek, na campanha eleitoral de 1955, ele falou, não, nós vamos mudar a capital. Tomou posse em janeiro de 56, vai criar a Nova Cap, que é a empresa, vamos chamar assim, que vai levar a construção. Numa luta muito difícil com a oposição, porque a UDN, a União Democrática Nacional, era uma oposição que fazia a marcação cerrada, ele conseguiu aprovar todos os créditos necessários e iniciou a construção. 50 anos e 5? 50 anos e 5, plano de metas, aquele otimismo, um presidente que viajava o Brasil inteiro. Era popular? Popular, o presidente Bossa Nova, tem uma música do Juca Chaves que fala, e a Elis Regina nos Saudades do Brasil, com aquele álbum duplo maravilhoso, até ela canta essa música do Juca Chaves, do presidente Bossa Nova, viajava o Brasil inteiro, um cara animado, gostava de dançar, conversava com todo mundo, tal, muito bem formado intelectualmente, e que tinha ideia da modernidade. Você vê que Brasília, não há nenhuma capital no mundo com a arquitetura de Brasília. Não tem. Quer dizer, aquela história, nós vamos ser o futuro. A nossa capital não tem nenhuma referência greco-romana, nada disso. As colunas que o Oscar Niemeyer, que é um gênio, construiu os palácios, o urbanismo do Lúcio Costa, o que o Burle Marx fez toda na parte de jardinagem, etc. lá. Aquela planta, né, vista de cima de formato de um avião. O plano né? piloto, que é uma coisa inacreditável. Então, tudo aquilo, onde não tinha uma cabana, e você constrói em cerca de 3 anos e meio, 4 anos, uma cidade. Que vai ser a capital. Que vai ser a capital. E transfere a 21 de abril de 1960 a capital para lá. É um negócio assim, inacreditável. Qual que é o impacto? Aquele foi o Rio de Janeiro, claro que não gostou, né? Porque deixou de ser, já era há tanto tempo, a capital federal no Império, a corte, como era chamada, né? E já ainda desde o final do período colonial. Quando a capital foi para o interior, precisava ir para o interior no sentido de você ocupar o interior do Brasil, né? A marcha para o oeste, como se chamar. O Rio, evidentemente, que ficou prejudicado com essa história toda. Muitos dizem que os problemas atuais é um certo exagero, mas alguns falam, deriva, a fonte primária foi a transferência da capital. Eu já ouvi isso, que aí o povo ficou longe, né? Ficou longe, aí vem essa história que o Rio, toda a burocracia estava lá, que ele perdeu... Na verdade, as questões russas são um pouco mais, acho eu, mais complexas que essa. Mas a ida para lá foi muito importante. Mas do início ela começa a se ocupar da capital, ela vira mesmo 10 anos depois, a partir de 1970, aí que você já tem uma presença maior. E aí é um deslocamento, especialmente de imigrantes nordestinos, que não vêm só para São Paulo, mas se deslocam para o Distrito Federal, né? E aí que são aqueles, inclusive, que estão lá na época da construção, que era chamado de candangos. Até tinha um Jeep antigamente da Vemag, chamava Candangos. Isso faz milênios atrás. Agora, e aí você tem ocupação e tem as chamadas, que antigamente chamadas cidades satélites, né? Sim. Em torno do plano piloto. Então, aquilo, foi uma revolução tudo. Aquilo, o país crescia muito. Crescia uma média de 5, 6, usinas 7%. hidrelétricas, estradas, você vê São Paulo. As usinas... Dessa época Transamazônica? Transamazônica, em 1970, que ela começa em João Pessoa e Recife, aí ela se
se encontra e cruza e iria até o Acre, né? Sei. Parte dela acabou a construção sendo prejudicada e tal, mas era a ideia o governo militar usava a expressão integrar para não entregar. Ah, é. Era essa ideia do nacionalismo oposto do que nós vimos recentemente num presidente de origem militar que entregava. Não, essa era uma visão, havia um nacionalismo, porque aí já é a ideia do Brasil potência. Um ufanismo, Um né? ufanismo, mas o país crescia. O Brasil chegou a crescer a taxa chinesa de 13% ao ano, Nossa. 12, 10, 11. Futebol, a gente indo bem. Indo bem. A música sendo... A música, o teatro, o cinema, o boxe, como nós estamos brincando, o tênis. É incrível. A literatura brasileira. O Brasil vira referência. Miss Universo. Teve a Ieda Vargas, foi segundo colocada, e a primeira foi em 63. Não, a Marta Rocha, perdão. A Ieda Maria Vargas foi em 63, a primeira Miss Universo. Então tudo. E o Brasil virou o país da moda. Todo mundo vinha querer conhecer o Brasil. Os, intelectuais, cineastas. São Paulo crescia. São Paulo final dos anos 50 e início dos 60, era a cidade que mais crescia no mundo. Todo mundo queria vir aqui. Quando o São Paulo fez 400 anos, em 1954, o quarto centenário, todo mundo veio para cá. Teve congressos internacionais. William Faulkner, que era o Prêmio Nobel de Literatura, veio a São Paulo. Então, havia aquela... E não era só aquele discurso. Tinha o crescimento concreto da economia. A população se deslocou do Nordeste para o Sudeste, especialmente para São Paulo. Tem um livro meu, chama-se Quando Eu Vim Embora, a história que é um trecho de uma música do Caetano, né? É a história da migração nordestina para São Paulo. Aquilo que em certa época poderia ser o caos, porque entrava muitas vezes 5, 6 mil pessoas por dia aqui, foi o progresso, foi o oposto. O país nunca cresceu tanto quanto naquele momento. Então chegava o sertanejo, podia vir lá do sertão central do Ceará, Quixeramobim, por exemplo. Chegava aqui, era um sertanejo. Primeira coisa, e ele tinha um papelzinho, como eu entrevistei muita gente, um papelzinho dizendo onde morava o primo. Morava em Osasco, mas onde Osasco? Você imagina, o cara chegava ele chegava de dois meios, ou por ferrovia, ou pelo pau de arara, pelo caminhão pau de arara. Chegava aqui, pergunta a chegava no lugar, o primo falava, eu trabalho numa fábrica, que levava o cara lá, falava, olha, o torno é assim, ó. Aí, um mês depois, ele aprendia, já estava, a produtividade dele é quase igual a do primo. Aí falava, você precisa ter 2 documentos aqui, carteira do trabalho, sem carteira do trabalho, você não pode trabalhar na empresa e precisa ter tido eleitor. Então, olha o salto, o histórico que ele tinha. Ele passava a ter uma relação mediatizada pela CLT, recebia um salário, foi num negócio chamado sindicato, que ele não sabia o que era sindicato, mas tem um negócio chamado sindicato aqui, e podia votar livremente. Não era o coronel que ia falar para votar nesse, né? Aí é um grande momento do populismo aqui em São Paulo, Jânio Quadros e Adhemar de Barros, esse o momento. E aí, o que na Inglaterra, eu sempre brinco, demorou 3 séculos, os cercamentos para chegar à Revolução Industrial, aqui demorava 3 meses. O sujeito saía de lá, chegava aqui, já mudava o seu status e tinha uma vida aqui que o seu filho passava a estudar. Ele passava a ter uma casa, geralmente autoconstrução, né? Por exemplo, a Zona Leste de São Paulo, ou parte da Zona Sul é assim. E aí os filhos passavam isso daí por diante.